Esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Vamos para a próxima rodada. Essa é a melhor rodada, viu, Laís? Não precisa ficar assustada. Eu sempre sou boazinha nas perguntas, mas aí os meninos não. Eu vou te consolar agora com a pergunta muito tranquila e depois... Aí você chora, Já tá? tenho medo do Tadeu, só queria dizer de antemão. Não é de mim, não, viu? Você Não tem é que ter dele. medo. Eu deixei por último esse que a gente tem medo. Ah, o Todos Ricardo, tememos. ai, socorro. Todos tememos o Ricardo. Mas vamos lá. Eu vou te perguntar sobre a sua experiência missionária como artista. Como foi o processo de seleção? Como foi descobrir que você ia para a companhia de artes? Como funciona, assim, se você puder falar rapidinho para quem não conhece, como funciona a companhia de artes? E como foi para você essa experiência missionária de viajar evangelizando com a arte? Ok, já posso responder? A Companhia de Artes, para quem não conhece, é um órgão da comunidade Shalom, voltado especificamente para evangelização por meio da arte, que nasceu em 2012, fruto de uma Assembleia Geral, em que Deus falava muito sobre essa questão da arte, e, enfim, ela foi fundada. Já passaram muitas turmas, eu sou boa de contas, muitas turmas, e aí cada ano era criado, elaborado um espetáculo. O primeiro foi o Encontro, o segundo foi o Lolek, que ficou 2 anos em cartaz, mas com turmas diferentes. E eu fiz parte da da quarta turma, terceiro espetáculo. Depois da minha turma veio mais uma, que foi um outro espetáculo, Para Onde Correm os Rios. Hoje a Companhia de Artes está com as suas atividades suspensas por tempo indeterminado. O processo de seleção para ir em missão por meio da Companhia de Artes se dava por meio de um edital em que as pessoas que tinham interesse mandavam um material artístico, assim como uma audição mesmo para qualquer processo artístico, né? Então, era pedido que a gente enviasse vídeos cantando, interpretando e dançando. Poderia ser músicas autorais, próprios, enfim, era bem livre com relação a isso. Além de preencher um formulário e, no caso, para os membros da comunidade, era preciso também um parecer do formador comunitário, enfim, da pessoa responsável e do coordenador do Projeto Artes, enfim. Então, um processo também burocrático, normal, né? Mas depois espiritual, porque tinha um discernimento de oração e tudo mais. Como é que eu senti o chamado para ir em missão como companhia de artes, né? A gente foi conversando aqui, que eu me encontrei como artista, né, e tal. Na minha história, eu sempre tive essa relação com a arte e me perguntava para Deus como eu poderia me descobrir mais nisso, se fazia parte da minha missão pessoal, enfim, qual era a parada da arte na minha vida, por assim dizer. E já existia no meu coração um apelo missionário. Desde que eu ingressei na comunidade, meu discernimento é para ser comunidade de aliança, porém eu tinha um forte apelo de missão, sempre tive. E aí, quando eu estava no meu segundo ano de postulantado, que para quem não sabe, é um período que a gente vive na comunidade, né, no caminho formativo, né? Então, no meu segundo ano de postulantado, naquele mês missionário lá, que fica bem assim, vão em missão, vão em missão. Eu senti meu coração arder, né, assim, me inquietar, e fui falar com quem é a devido, né, formadora pessoal e comunitária. Só que a primeira vez que eu senti o apelo de missão foi em 2013, que foi o ano do Lolek. Aí a gente resolveu que não era o tempo ainda, mas eu fiquei com aquela inquietação que, na verdade, só voltando um pouco a história, eu me lembrei, quando a Companhia de Artes passou por São Paulo, passou pelas missões com um encontro. E aí, quando eu vi aquela galerinha lá, partilhando com o Projeto Artes, do que eles viviam, aquilo já me mexeu um pouco, né? Aí, no ano seguinte, eu falei com os formadores que eu queria em missão, né? Foi o ano que disseram que não era para mandar material nem nada. Aí fiquei, né, ruminando aquilo, cultivando. No outro ano eu rezei, era tempo de Deus, aí mandei o material. Aí, né, passo de treinamento, tudo foi aprovado, então eu fiz parte da companhia nos anos de 2015 e 2016 com o espetáculo Perfeição, que a passagem de base do espetáculo é Ezequiel 16, fala
fala do amor de Deus, basicamente. Só que a gente, como a gente estava falando, ele é públicas, ele enfim, tem uma passagem que dá base para o roteiro, enfim, mas ele fala de um rei que se apaixona por uma. Ele é imortal, se apaixona por uma criança, a criança cresce, né, até eles se apaixonarem, enfim, vivem lá num reino, tem experiências, ela o trai muitas vezes, fala de um relacionamento amoroso, na verdade, né, que é esse amor esponsal da alma com Deus, todo metafórico aí, mas a gente lida como uma fábula, por assim dizer, lidou como se fosse uma fábula, né. Ir em missão com a Companhia de Artes foi algo incrível, foi um divisor de águas na minha vida, literalmente, porque minha formação acadêmica, a primeira, é nutricionista. Nada a ver com nada. E eu trabalhava na área e tudo, e quando eu quis decidir missão, pedi dentro do meu trabalho, né? Enfim, fui em missão. E depois eu participar da Companhia de Artes, eu voltei rediscernindo minha área profissional e fui, cair na licenciatura para arte. Então, foi um divisor de águas na minha vida profissional, na minha vida pessoal e tudo. Experiências incríveis eu tive em missão, porque, assim, é meio romantizado a vida na Companhia de Artes, né? Ai, que lindo, vai viver de arte, que maravilhoso. Vai viajar e conhecer o país. Veja bem, Brasil, não é bem assim. Porque a gente sabe que precisa de dinheiro para fazer arte, né? Precisa. Existem custos, então, na comunidade a gente não tem muito dinheiro para nada. Então, era tudo a gente mesmo que fazia. Cenário a gente construía, o roteiro a gente ajudava a construir, tudo na raça mesmo. Figurino, correndo atrás de patrocínio, de ajuda, de doação. Então, as equipes de produção era dividido entre o próprio elenco, a gente era tudo, era ator, era produtor, então ralou muito para conseguir para os locais, teve que fazer muitas parcerias para as missões conseguirem levar a gente, ralar para vender ingresso, para que o ingresso pagasse o teatro, para que o ingresso pagasse o rolê todo, sabe? É assim como se vive de arte no Brasil. Na comunidade não foi diferente de como uma produtora, uma companhia fora viveria, né? Então, teve muita relação mesmo. Então, essa parte que era meio romantizada na minha cabeça ainda foi por água abaixo. Falei, caraca, o negócio é difícil. Sem contar também que dentro da arte da comunidade foi um rompimento, porque até então todos os musicais que vinham sendo produzidos tinham uma pegada meio Broadway, meio né? E eu fui com aquilo na cabeça quando eu me inscrevi. E a peça que eu fiz parte teve uma outra pegada, era texto, teatro, teatro. Então, até essa linguagem artística eu tive que adequar dentro de mim, o que eu estava acostumada a consumir na comunidade fora dela, e de repente eu era chamada a fazer uma outra pegada. Tive que viver desafios pessoais também, porque a linguagem do canto até então não era a minha linguagem mais desenvolvida, eram outras. Então eu tive que pegar coisas que eu não tinha nem noção, a harmonia vocal. Meu Deus, só Deus sabe o quanto eu chorei para aprender aquelas vozes. Porque rolou um desafio como artista também, assim, sabe? Achando que eu ia, de repente, fazer minha arte mais desenvolvida, e não, eu tive que né, desenvolver outras áreas. Então, isso também foi muito interessante. E viajar com a turnê foi muito legal, assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, locais, países não, estados e pessoas, e ver, assim, como a arte, ela tem esse poder de alcançar, sabe? Abrir portas mesmo. Eu me lembro de uma experiência algumas experiências interessantes, mas eu vou citar uma especificamente, quando a gente estava em Recife, e a gente ia apresentar e tudo, mas pediram um dia de evangelização com a Companhia de Artes, e a gente foi pro Marco Zero da cidade, que é um ponte, assim, que bomba, cheio de jovens, a galera, cola. Seria a nossa Paulista, só que a nossa Paulista é a avenida lá, é só o Marco Zero, né? E aí a galera cola lá, eu tava tocando, né? Nesse dia, uma galera levou uma percussão, começou a tocar. E a gente, meu Deus, como é que a gente vai evangelizar aqui? Como é que a gente vai chamar a atenção? E a gente chegou junto com a galerinha que tava ali na percussão. E aí a gente começou a, tirar um som ali com eles e tudo. E aí começou a aglomerar, e a gente, quem sabia dançar, começou a dançar. E foi uma experiência muito legal, porque começou a chegar os jovens por meio da arte, né? A gente fez um som, dançou ali, chamou a atenção. E aí mostrou, né, a alegria de ser de Deus, aquela coisa toda, e pôde falar das experiências. Então foi uma coisa bem marcante dentro dessas viagens que a gente teve, assim. Mas tem outras experiências, assim,
daria para falar, mas não quero me alongar, porque, enfim, a gente tem um horário. Gustavo? Laís, hoje também você é uma universitária aí, né? Uma pessoa que estuda um pouco do teatro, né? Queria te perguntar qual é a sua maior dificuldade, tem, né? Eu já falo que é o canto, mas qual é, assim, nos estudos, principalmente, né? E se existe papel que você olha assim, e deseja muito interpretar, muito fazer, se você já teve uma identificação também com algum papel que você olhou e falou, nossa, isso é assim, né? Esse papel foi feito para mim. Fala um pouquinho pra gente. Legal, obrigada pela pergunta, Gu. Eu acho que a maior dificuldade foi esse, talvez eu tenha comentado um pouco no outro bloco, que foi esse meu lugar enquanto artista cristã, mesmo não sendo, não levantando essa bandeira lá, entende? Tipo, eu não cheguei dizendo, sou católica, não, é a Laís, isso tô aqui para aprender com todo mundo. E aí encontrar esse lugar de respeito, de que é possível fazer uma arte tão boa quanto, né, independente da minha fé, mas não excluindo ela, né, sabe, assim, então, e aí, como eu curso de licenciatura, também tem outras matérias que complementam a grade, não só as matérias objetivas do teatro, não só a interpretação, esse tipo de coisa, então rola, tipo, sociologia, filosofia e tal, então, também esses debates dentro de sala de aula, rola uma dificuldade ali de você, tipo, como é que eu me posiciono ou não, né? Mas falando de interpretação mesmo e de arte, eu acho que esse desafio, porque, por exemplo, para entender melhor, né? Rola muito, o Ricardo pode até me auxiliar nisso, né? Tem muito jogo teatral, que você faz cenas de improviso ali, tipo, joga um tema e, tipo, vai. E a galera não tem filtro, né? Até porque no teatro tem muito isso, tipo, é sempre o jogo do sim. Você tem que dizer sim pra tudo, porque senão você bloqueia a cena, né? E aí me dava muito medo de ir para alguma cena, alguma sketch que eu fosse ficar constrangida, sabe? Porque de repente veio uma temática estranha, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria me privar de experiências, assim, tipo, de liberdade, de criação, sabe? Não sei se vocês conseguem entender, mas... E aí, mas assim, eu ia com calma, ia observando, porque os jogos eram sempre propostos, nada impositivo, né? Então, eu ia observando tudo quando eu sentia uma confiança, que ali podia ser uma coisa legal, eu fui me soltando, e aí fui encontrando esse lugar, assim, de não barrar a liberdade de criação e de fluir tudo, porém também não fazendo coisas que depois eu fosse me sentir desconfortável, ou qualquer coisa nesse sentido. Aí, falando de papéis, por exemplo, lá, assim, a gente não... Diferente de uma escola técnica de teatro, alguma coisa assim, que vem com as peças, tipo, clássicas pra gente montar, a gente trabalha muito com construção coletiva, assim, os roteiros são próprios, mesmo dentro de algumas grades que a gente precisa trabalhar, né? Então, não veio nada, tipo assim, mentira, teve uma vez, a gente foi fazer Romeu e Julieta, mas a gente fez Romeu e Julieta ao som de Beatles. Eu queria muito fazer a Julieta. Mas rola aquela questão de, tipo, de perfil, de audição, o que tá procurando lá e tal. Então, acabou não rolando. Eu acabei fazendo a mãe da Julieta. Mas, assim, rola, tipo assim, tipos de personagem. Que nem eu lembro porque todo fim de semestre tem uma peça para ser apresentada, porque, tipo, meio que a conclusão de ser personagem que eu queria fazer. Não era uma personagem específica, porque não era nada famoso, mas era uma categoria dali. Vou fazer a audição interna. Mas aí, respondi. Respondeu, Tadeu. Normalmente, às vezes, vem ou eu ou o Gustavo com ping-pong, mas passou dele, vai passar de mim também, pode ficar tranquilo. Vou deixar a bucha pro Ricardo. Mas assim, eu queria que você só contasse pra gente, né? Você contou da experiência que você teve de evangelização com a Companhia das Artes, e aí eu não quero falar de que é mais seguro quando estou evangelizando com a comunidade e tal, não é isso. Mas um momento que você percebe que você evangelizou por ser artista, pela sua linguagem de artista, você alcançou um coração. Conta aí um momento pra gente. Legal. Deixa eu pensar. Cara, o que me vem aqui na cabeça logo foi num contexto de acampamento, que é um retiro da comunidade, mas foi o meu ser artista que evangelizou. Eu lembro que eu estava no Ministério de Música, e aí eu lembro que era acho que um momento de animação, alguma coisa assim.
E depois que terminou, aquele momento, uma jovem veio me procurar e disse que tinha tido uma experiência através do meu sorriso, cantando, da forma como eu expressava aquilo que eu estava cantando. Isso me marcou de uma maneira assim, tipo, sem um acampamento que tenha falado isso. Deixa eu ver se eu tenho outra experiência, assim, do ser artista. Aqui eu me lembro, assim, de pronto pontuar, assim, mas de carés, por Eu vou favor. pegar leve. Calma, gente. Eu vou pegar leve. Bom, nessas suas andanças por aí, vários processos aconteceram, como você mesma falou. Conta pra gente o que mudou na Laís que foi para a Laís que voltou, vocacionalmente, como mulher, como pessoa. Isso é ele pegando leve, tá? Eu gosto de Ele pegou pegar leve. fundo, né, gente? Nas entregas. Então eu me sinto honrada. Bom, de fato, muitas coisas mudaram. Como eu falei, eu tive que passar por um processo de crise, eu posso até chamar assim, né? E amadurecimento para trabalhar uma área que não era a minha área desenvolvida, então me dedicar a isso, e aí também ter a humildade de dizer, não sei, pedir ajuda para quem sabia mais do que eu e crescer nesse processo. Humildade também para de repente colocar no bolso ali, tipo, porque minha arte mais desenvolvida até então era a dança, tipo, colocar no bolso e não usar, não ser reconhecida para isso, então e aí também crescer artisticamente, como eu falei, né, de fazer uma arte que inicialmente não era a que mais me agradava, que era mais consumida. Então, artisticamente eu cresci por abrir os horizontes e viver desafios, né? Acho que isso é uma... E também, tipo assim, a de adaptação, porque a gente apresentou em teatros, tipo, uau, que maravilhoso, e em locais, assim, tipo, muito perrengue, assim, muito precário, em missões que a gente conseguiu ter uma produção ok, não tô falando de luxo não, gente, é o mínimo necessário, e locais assim que tipo quase não tinha nem água pra gente beber, sabe, umas coisas meio assim. Então acho que esse crescimento artístico colaborou. Como pessoa, o crescimento também, porque aí você, para quem vive em contexto de missão, não sei se vocês já foram em missão ou qualquer coisa nesse sentido, mas é muito desafiante você morar com pessoas que você, né, nunca nem viu, e culturas diferentes, formas diferentes, quando você tem que cuidar delas. Eu era responsável pela alimentação na casa, então ser responsável pela vida deles, aí você vai se desafiando com relação a isso, então a dimensão de relacional, né? Como pessoa também, como membro da comunidade, a gente vive da providência, então saber que Deus dá em abundância, mas também tem fé na confiança e tudo mais, né? Também em cada cidade que eu pude passar, em cada local, encontrar histórias de pessoas sofridas que partilhavam a vida com a gente, se sentiam confortáveis, e isso me fez crescer muito, porque a gente acha que a gente sofre, mas encontra a história do outro e sabe que, cara, tem gente que sofre mais que a gente, ou ao contrário, testemunhos que edificam muito. Então, eu cresço muito também quando eu tenho contato com outras pessoas, com outras histórias. Me desenvolvi também nessa questão relacional, porque como temperamento e personalidade, sou uma pessoa mais retraída, por incrível que pareça, tô falante aqui, mas como pessoa, eu né, sou mais introspectiva. E aí a missão te empurra, porque as pessoas esperam de você. Tipo, tá chegando a companhia de artes, tá chegando os artistas, eles esperam que você seja atencioso, que você dê testemunho. Então, era um negócio de sair de si muito grande. E então, eu tive que trabalhar isso daí, né? E aprender a me comunicar, a falar. Então, acho que isso também gera um crescimento, né? Esse domínio da vontade, esse tipo de coisa. Deixa eu ver o que mais. Acho que, né, falei, a visão artística que mudou. Claro, porque eu tive contato com a graça de Deus com pessoas assim, incríveis, profissionais incríveis. O Wilde, nossa, fora da caixinha, a Milza. Então, você aprender de gente que sabe, manja muito, te faz crescer, tipo, muitos metros, né? Então, acho que essas são as experiências que eu posso trazer, assim, para vocês, que eu também me lembrei, assim, por agora. Laís, eu tenho uma curiosidade. Pode Ou falar. você? Posso falar, Gu? Eu só que uma curiosidade, né? Um assunto, mas é uma curiosidade. A casa dos artistas, né? Porque, tipo, eu também fui em missão. A vida em missão já é uma vida mais
que tem claro, a gente sofre, né, essa realidade de viver uma rotina. Mas a sua rotina no tempo de missão, mas já que você viajava, apesar que eu viajei bastante, mas enfim, viajava, né, bastante devido a como era assim essa vida itinerante, você de se adaptar. Eu passei. Só para, acho que as pessoas talvez não entendessem muito como foi a dinâmica, né? Não é que a gente vivia viajando sempre, porque assim, financeiramente só compensaria, tipo, você tem uma logística para viajar, então não dá pra gente tipo, ir e voltar sempre. Então a gente fazia períodos de turnê. Então, por exemplo, passava, sei lá, 6 meses em Fortaleza e 3 meses viajando porque a gente tinha que ir para cidades próximas que compensassem essa viagem e depois voltava. Então a gente sempre viajava um período, voltava para Fortaleza. Era mais ou menos assim. Tiveram algumas mudanças, porque eu passei 2 anos, né? E a companhia é um órgão que tá em fundação ainda. Então não existe muito uma fórmula. Então cada ano a gente tentava acertar da melhor maneira para que fosse menos sofrível, né? E aí, então, a gente costumava dizer que a gente era uma casa comunitária itinerante. Tinham os membros da companhia, nós éramos em 13 membros, mas existiam outras pessoas na casa comunitária, e eu louvo a Deus por isso. Porque precisa, assim, tipo, ter gente normal, com outras rotinas, para a gente conseguir se relacionar, né? Então, eu gostava muito de voltar para Fortaleza e encontrar meus outros irmãos de casa comunitária, que eram minoria, mas existiam. Então, a gente morava com os irmãos do setor de eventos e um casal, que inclusive gerou tantos vínculos que eu sou madrinha, que eu me tornei madrinha de um dos filhos deles. Então, toda a estrutura de formação para a gente queria preservar também a vida comunitária, porque entendia-se que era importante, né? Entende-se que é importante. Então, quando a gente estava em Fortaleza, que era a nossa vida ordinária, então a gente acordava normal, de manhã vai para a missa, de manhã ou à noite, né? Enfim, depende do dia, laudes, formação, equipe de cozinha, no dia que tinha que ter equipe de cozinha, a rotina normal. Aí à tarde os trabalhos. Só que a diferença é que a gente não ia para um centro de evangelização. E na época a gente não existia ainda a estrutura de companhia física que hoje tem lá em Fortaleza, no CEL, que depois foi construída, na outra turma, né? Então a gente trabalhava em casa, tipo, no refeitório ali, arrumava as coisas e ia fazer o que tinha que fazer. Ou estudar as músicas, ou pegar cena, enfim. E à noite, às vezes tinha apostolado ou não, enfim. Mas a rotina ordinária da comunidade de vida era mantida em Fortaleza. Quando tinha evento lá, a gente ia servir normal, como uma casa comunitária. Nas turnês, aí é que sofria alteração na rotina. Então, quando a gente ficava junto, porque teve missão que a gente ficou todo mundo numa casa comunitária, por exemplo, que aí os irmãos da CV, tipo, foram realojados, né? Então, a gente tentava manter, tipo, fazer alguma oração comunitária junto, ou laudes, manter a vida de oração normal, né? E almoços comunitários, e aí, dependendo do qual era a agenda da missão. Se era workshop, se era apresentação, o que tinha para fazer, evangelização e tal. Então, a rotina era alterada mais nas turnês do que quando a gente estava em Fortaleza. Em Fortaleza era a rotina normal de comunidade de vida que a gente vivia, assim, né? E aí, a gente, como eu falei, não ficava o tempo todo viajando, fazia turnês, porque financeiramente era o que era viável. Acho que o período que a gente ficou mais tempo fora foram 3 meses, se eu não me engano, que a gente fez o Sudeste. Mas se não era tipo 1, 2 meses e tal, era mais ou menos assim. Laís! Agora a pergunta que não quer calar. Laís sabe cozinhar? Brincadeira. Super sei. Eu fui em missão sabendo. Eu já provei e assino embaixo. Ela cozinha bem. Leônidas, para de arrumar essas confusão. Eu fui em missão sabendo que me salvou muito, mas aí você desenvolve, né? Você cozinha na sua casa para 4, você começa a cozinhar para 20 negros, né? Aí tá. Ô, Laís, eu tenho só uma curiosidade. Quais são suas referências na música, no teatro e na dança? Assim, qual aquele que você pode falar? Almejo. Legal. Você diz meio cristão ou não, secular? Qualquer um, que você olha referência? e se inspira. Nas artes cênicas, porque eu gosto muito, muito de teatro musical, de verdade. Então eu gosto muito da Chiara Sasso, que é uma atriz de teatro musical, tipo, das antigas.
Gosto também muito da nova geração, da Mira Ruiz, da Fabi Beng, eu gosto muito dela. Mas não tem como não citar, tipo, os monstros sagrados, tipo, Fernanda Montenegro, tipo, Frau. Mas eu falaria assim, de uma referência mais próxima, teatro musical, porque eu gostaria muito de fazer. Na música, eu gosto muito de música internacional, então eu tenho pouquíssima referência nacional, assim. Eu gosto Você é internacional? Eu gosto de Alicia Keys, Jess J, tipo, só a galera pop, assim, eu sou muito pop. Deixa eu ver o que mais. Alicia Keys, Jess J... A Beyoncé também, que era muito performática, eu gosto muito. Nora Jones também gosto. Masculina, gosto de Jason Mraz, Ed Sheeran, John Mayer, enfim. Nacional, para não dizer que não, gente, eu gosto de Sandy. Me julguem. Joguei para vocês. Gosto muito, porque eu gosto muito das composições dela. As composições são boas. Dela. Então, a fase dela de carreira solo, principalmente. Gosto de Sandy Júnior do Dig Jacopoy? Gosto. Mas eu gosto muito dessa fase nova dela. Nacional, assim, acho que seria mais essas, assim, referências fortes. A dança. Dança, eu vim do balé clássico, então as minhas referências, tipo, Ana Botafogo, Cecília Cash, que são bailarinas clássicas, Baryshnikov. Mas de dança popular, assim, cara, não me vem nenhum nome na cabeça. Tem a Pina Bausch, que é, tipo, super referência, dança teatro e tudo, também ela é topíssima. No meio cristão, eu vou citar algumas coisas pra fazer, né? Tipo, eu gosto, como dança, muito do trabalho da Ariana, do Missionário Shalom. Eu acho incrível o que ela faz com dança e com trabalho com arte, assim, tipo, como pensadora de arte cristã, eu gosto muito dela. De música, eu curto muito na comunidade o Davidson, o Morel. Mas eu gosto muito de uma pegada um pouco meio crente também. Gosto muito do Coral Kemuel, Daniela Araújo, Priscila Alcântara. E teatro cristão, eu não lembro de nenhuma referência, a não ser o Bruno Camurati, que trabalha muito com essa coisa de encenação, ele tem sido uma referência interessante. E eu falaria a galerinha do The Chosen, que, tipo, eu surtei com aquela série, muito bom. Um trabalho cristão de qualidade. Acho que é isso. Certo. Então, gente, é isso aí. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, curte, dá um joinha aí, compartilha com todos os seus amigos e a gente segue.